feriado trabalhado, compensado ou pago? Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Afinal de contas, estamos passando hoje pelo feriado de Tiradentes e muitos empregados e empregadores têm essa dúvida. Se ele precisa realmente trabalhar no feriado, o empregador, se ele pode exigir o trabalho no feriado, enfim. A CLT e uma lei de 1949, lei 605, ela trata desse assunto. E ela determina, como os domingos, que os feriados sejam de descanso pelo trabalhador. Porém, existem ramos de atividade em que a própria portaria da Previdência Social já prevê a possibilidade de trabalho nesse dia. Então, o empregador desses ramos de atividade pode sim exigir o trabalho nesse dia. Porém, esse trabalho não é gratuito. Ele precisa ser remunerado. E a remuneração desse trabalho necessariamente deve ser em dobro. A empresa, então, o empregador, deve pagar o dobro do que o funcionário receberia em um dia normal. Outras exceções são quando existe uma convenção, um acordo coletivo, e também existe a possibilidade do próprio empregador fazer um ajuste por escrito com o seu funcionário e ajustarem essa compensação de dias. Mas essa compensação deve ser por um outro dia útil comum, ou então o pagamento em dobro. Então o funcionário trabalha e recebe em dobro pelo dia do feriado trabalhado. Muitas empresas têm essa necessidade pelo próprio ramo de atividade, pela atividade exercida. Mas nós temos também exceções, como, por exemplo, a jornada 12/36. Essa jornada é uma jornada especial, em que a própria jornada em si, ela necessariamente, fatalmente, o funcionário em um dia ou outro vai trabalhar no feriado, porque a escala dele será dessa forma. Nesse caso, não existe a obrigatoriedade do pagamento em dobro. Nesse caso específico, o pagamento é normal, porque já faz parte da escala do funcionário. Então, nós temos sim exceções, mas a regra geral é que o funcionário descanse no dia, ou receba em dobro, ou receba uma folga compensatória. Existiram exceções na época da pandemia, no estado de calamidade pública que veio com a pandemia do Covid-19. Neste momento, o governo, os estados editaram normas, decretos que determinaram a antecipação dos feriados, antecipação até de feriados anuais. Então, nós estávamos no início de um ano e já antecipando feriados do fim do ano. Porém, o estado de calamidade pública, ele já se encerrou. Ele tendo se encerrado, não pode mais se utilizar dessa norma. Desta maneira, se você, empregador, pretende antecipar feriados de um ano todo ou feriados mais distantes, você vai precisar de um controle rigoroso. Por quê? Para que o seu funcionário não seja prejudicado e amanhã ou depois você não seja surpreendido. Porque se você está antecipando um feriado e esse funcionário, por exemplo, for demitido, supondo que a compensação seria posterior, você precisa garantir para esse funcionário que, junto com as verbas rescisórias, ele vai receber também esse dia de trabalho no feriados com adicional de 100%. É obrigatório, você não pode deixar isso passar em branco. Outro ponto importante é em relação ao banco de horas. Se você pretende fazer um ajuste com o seu funcionário para que ele trabalhe no feriado e compense no banco de horas, ou seja, você vai creditar horas no banco de horas do seu funcionário, você precisa assegurar que essas horas vão ser acrescentadas em dobro. Por quê? Para que o seu funcionário não tenha prejuízo, já que a lei determina o pagamento em dobro, a compensação deve ser de horas em dobro também. Então, em conclusão, a lei proíbe a compensação dos feriados? A lei proíbe o trabalho em feriados? A lei determina, sim,
que seja concedido folga, mas ela também traz a exceção que, caso seja exigido o trabalho, haverá o pagamento em dobro ou a folga compensatória, que é a folga em outro dia que o funcionário estaria trabalhando. Orientação: se possível, não antecipe feriado, se possível, conceda o feriado, o dia de descanso de feriado ao seu funcionário. Porém, se a sua atividade necessita do trabalho desse profissional, remunere corretamente. Não quer remunerar em dobro, dê a folga compensatória, porque assim sua segurança jurídica vai ser assegurada.